Parabéns para a equipe do Destrave. Olha, vale a pena seguir essa galera. CN Destrave, também tem o site destrave.cançãonova.com. E olha, você confere a terceira parte no próximo bloco, então fica ligadinho conosco ainda. Estamos falando do papel do homem, da mulher, identidade, ser homem, ser mulher e tudo mais. Aí entra também a sexualidade. Então Deus, quando pensou na Fernanda, Deus fez ela mulher. Deus, quando pensou no Sandro, fez ele homem. E nós temos essa liberdade de escolher a nossa sexualidade. Até que ponto? O que diz de liberdade para vocês? Mirth, tem como você nascer com cor de olhos diferente do seu pai e da sua mãe? Não. Não tem, né? Não. Mesma coisa, eu querer ter olho azul, sendo que meu pai tem olho castanho e minha mãe também, não tem como. Então, assim, Deus nos criou com uma identidade e dentro disso existe a identidade sexual que a gente traz, né? O grande perigo disso aí é a gente querer inverter os papéis ou querer entrar numa área que não diz da gente, né? Tava até comentando com a Mirth aqui agora há pouco, não deu tempo da gente comentar tudo, mas assim, estão querendo substituir a palavra sexo, o sexo masculino ou o sexo feminino pelas palavras ideologia de gênero, né? Então assim, nós nascemos com essa identidade. Deus nos criou dentro da missão, dentro daquilo que Deus nos criou, já veio impresso, já veio intrínseco na gente aquilo que nós somos na identidade sexual também, como que nós devemos nos manifestar. Então assim, tirando o sexo masculino, tirando o sexo feminino, você vai colocar o gênero que você escolhe e consequentemente há uma distorção do sentido de família. Eu vi vocês falando aí durante o programa tal, né, da identidade, da maternidade da importância para a identidade feminina, mas o Papa João Paulo II, ele vai dizer isso também na Teologia do Corpo, que também para o homem, a sua plena realização, a sua plena identidade está no ser paterno. E aí da forma como que o pai, o ser masculino precisa ser, mostrando esse mundo externo. Muitas vezes o pai é esse que nos ensina a andar de bicicleta, o pai é esse que nos ensina a subir em cima da árvore e pular no seu colo. Isso vai levar até uma noção pra gente, desde pequenininho, da imagem de Deus Pai, que é esse que nos segura no colo, é esse que nos lança pela vida, que nos aventura que nos coloca em aventuras pela vida. Então assim, como que um lar, como que uma casa vai se fazer, como que uma criança vai ser criada tendo duas mães? Ou então tendo uma mulher que faz o papel de pai. Por mais que ela tenha traços masculinos, por mais que ela queira ser um ser masculino, ela nunca vai ser um pai para aquela criança. A criança, toda criança, tanto o menino quanto a menina, ele precisa ter uma identidade masculina e uma identidade feminina para ele ter como referência. Fernanda, a gente também precisa analisar que existe uma determinação biológica. O ser humano ou nasce mulher ou nasce homem. É aquilo que o próprio Sandro falava no início, quando ele perguntava a respeito da cor dos olhos. Então, nessa grande inversão de valores, nessa grande inversão de interpretação que nós conversávamos durante todo o programa, acontece também uma inversão da própria identidade, daquilo que é o homem e daquilo que é a mulher, aquilo que nós já debatimos no início. Quando acontece essa inversão, essa má interpretação desses papéis, as pessoas elas vão perdendo a ideia do caráter sacrificial, digamos assim, do corpo, do caráter oblativo do próprio corpo. Em que sentido? A partir do momento em que eu não vejo o meu corpo como dom, eu acredito que eu posso fazer com ele aquilo que eu bem entender. Quando você falava sobre essa liberdade de escolha, então quer dizer que eu posso fazer do meu corpo aquilo que eu quiser. Eu posso instrumentalizar ao ponto de orientá-lo para uma determinada sexualidade, aquela que eu acho que é uma própria tendência, aquela que eu acho que é uma própria... aquilo que eu acho que nasceu comigo a partir de uma experiência que eu tive quando era criança, negativa, e aí sim eu vou pensando que isso, na verdade, é um impulso da própria natureza, mas não acontece um impulso da própria natureza. O meu corpo, ele foi preparado, ele foi concebido mulher, o corpo do Sandro, ele foi concebido, ele foi preparado para ser homem. Então, assim, não tem como, não tem uma via, os italianos até usam essa expressão, via di mezzo. Não existe um meio termo, não existe um meio termo. Ou se é homem, ou se é mulher. E se acontece um desvio desse ser homem, desse ser mulher,
eu digo e eu afirmo, com base naquilo que a igreja diz, a pessoa ela não irá se realizar. A pessoa sempre estará em busca da sua própria natureza, ela estará em busca da sua própria essência, indo por vias extremamente erradas, sendo que, desde o início, ela só precisava dizer assim, eu sou homem e eu sou mulher. Mas agora nós vamos te dar uma ótima dica de filme. É o André que sempre traz uma ótima dica de filme no Upload para você conferir, curtir e até mesmo refletir. O que esse filme pode acrescentar na minha vida. Curte aí o Upload. As necessidades da vida muitas vezes faz com que a gente tome novas atitudes, mude o rumo das situações. Bom, veja o trailer desse filme e você vai entender um pouco mais do que eu estou dizendo para você. 解散します。いや、どんな仕事をすれば？遺体を棺に収める仕事。遺体って死んだ人のことですか？冠婚葬祭関係。結婚式場？まあね。モデルさん入ります。マジな仕事だつけや。Nem sempre nós conseguimos fazer aquilo que nós gostaríamos, mas o importante é dar um sentido àquilo que nós fazemos. O filme A Partida trata disso, beleza? Assiste revoluçãojesus.com, comenta e é isso aí. Semana que vem tem mais. Valeu, André, pela dica. Olha, por que não, né? Assistir esse filme no final de semana com os amigos, mas sempre com esse olhar. O que esse filme pode acrescentar na minha vida? O programa está muito bom, bate-papo, estamos conversando sobre ideologia do gênero, ser homem, ser mulher. Mas no terceiro bloco você vai conferir a última parte do Destrave, que vai fechar com chave de ouro. E para ir para o nosso intervalo, bem breve, nós vamos com música, com Cassiano. Bora lá, bora lá. Saber amar. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ei, lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Todo dia é assim, vivemos esperando que tudo vai dar certo. Acreditar que nossos sonhos podem bem mais do que os olhos podem ver.